Mas Eric, como que eu faço para ter motivação, vontade para fazer as coisas? Porque me falta motivação, se eu tivesse eu faria. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo dentro dos trabalhos de coaching, dentro das mentorias de autossabotagem onde eu trabalho, onde desenvolvo para as pessoas alcançar aquilo que elas querem. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, rápido, prático e direto. Muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Eu sou o Eric Arruda, eu sou especialista em autossabotagem. Eu trabalho muito forte dentro da área de desenvolvimento humano, com coaching, desenvolvimento de carreiras, de processos, de pessoas. Eu adoro trabalhar sobre isso. Eu fui descobrir que eu sou um engenheiro de pessoas ao longo do tempo. Esse tema desse vídeo, a gente tem muita coisa para falar porque isso atrapalha muita gente e muitas pessoas começam a se sabotar por causa desse assunto. Acompanha aqui no meu canal, acompanha aqui nas redes sociais, tem muito conteúdo sobre isso pra gente aprender a lidar com aquilo que nos atrapalha, com ferramenta, com técnica, com estrutura, com metodologia, não tem nada de oba-oba. Tudo que eu faço, tudo que eu gosto de trabalhar são ferramentas científicas, métodos que foram testados, comprovados e funcionam pra gente nos desenvolver cada vez mais. E essa é uma pergunta famigerada, pergunta: como que eu faço para ter motivação? Como que eu faço para ter vontade de fazer aquilo que eu quero fazer? E muitas pessoas se sentem desmotivadas ou sem a energia para fazer aquilo que tem que fazer. Isso é muito comum. Eu não sei se isso está acontecendo com você ou já aconteceu em algum momento. E a gente precisa falar sobre isso porque esse é um baita de um processo de autossabotagem que a gente pode entrar e pode minar todos os nossos sonhos, pode minar aquilo que a gente quer construir, pode minar os resultados que a gente quer alcançar. E muita gente que vem com os rótulos: eu sou procrastinadora, eu não tenho foco, eu tenho falta de foco. São todas coisas, rótulos e variações dessas, tem ao infinito, que são rótulos que a gente se coloca para definir e a partir daí a gente define uma identidade e a partir daí a gente não realiza porque é procrastinador, a gente não realiza porque tem falta ou dificuldade de foco, falta motivação e falta tudo isso. Não passam de rótulos que a gente coloca que impedem o nosso caminho de seguir, que impedem o nosso caminho da gente caminhar, de desenvolver, de fazer o que a gente tem que fazer e muitas vezes aprofundar mais no problema, muitas vezes entender a fundo qual é a causa daquilo do que um simples rótulo. Procrastino, aí não tem muita solução, então vou fazer ferramentas para aprender a parar de procrastinar, aprender a ter um pouco mais de foco, é uma briga constante por causa disso. Normalmente isso não vai para a solução, porque a gente está literalmente se sabotando, a gente está literalmente deixando de lado aquilo que é importante para a gente. Tem determinadas coisas que a gente precisa fazer e precisa realizar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer fazer. Tem coisas que, não tô muito afim, mas tem que fazer, tem que fazer. Se a gente for esperar a vontade chegar para fazer algumas coisas, pode ser que ela nunca chegue. E a Manuzinha aqui, minha linda Manuzinha, ela tem uma frase, como é boa executora que é: se a gente for ficar esperando as coisas, ter vontade para fazer as coisas na vida, a gente não vai fazer nada. Porque muitas vezes a gente precisa agir mesmo sem ter vontade. Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo sem querer muito, mesmo que seja uma briga interna. Quando a gente começa a fazer aquilo, a gente sai da inércia e entra no movimento, que é uma outra inércia. A gente está em movimento, está caminhando, está desenvolvendo e a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Se a gente ficar esperando o tempo todo e ficar se escondendo atrás de rótulos, de que não consegue fazer, de que não dá, é o medo, é a procrastinação, é não sei o quê, a gente nunca vai realizar, a gente nunca vai dar passos, a gente nunca vai caminhar. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é: dê o seu melhor. Dar o seu melhor hoje é suficiente. Porque se a gente for ficar esperando a conjunção dos planetas, a vontade, a motivação para conseguir fazer, a chance é que a gente não vai sair do lugar e a gente vai continuar se sabotando. Porque às vezes a motivação vem, e a motivação pode ser que venha num dia, num pico de uma semana e depois passe. E aí, a gente não vai mais realizar? Então o trabalho todo é para que a gente construa essa vontade de fazer. O trabalho todo é para a gente caminhar passo a passo, desenvolvendo, fazendo. Vai ter coisa que a gente não quer fazer, que a gente não vai ter vontade, mesmo assim a gente vai ter que realizar. Vai ter coisa que a gente não acha muito que deveria ser assim, ou que deveria ser de outra forma, e a gente começa a conjecturar, imaginar e não sai do lugar. São desculpas também para a gente realizar e botar em prática aquilo que a gente tem que botar em prática. E literalmente fazer o que a gente tem que fazer. E quando às vezes a gente sente a falta de confiança para fazer algo, a confiança é construída. Eu não posso esperar também estar 100% confiante para fazer algo, porque aí eu não faço porque eu não tenho confiança porque eu não faço. A confiança vai sendo construída à medida que a gente vai fazendo. E juntando tudo isso, tudo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. A única coisa que você pode fazer que está no teu controle é dar o teu melhor. Tendo vontade ou não tendo vontade. Se você acredita, se é algo que você entende que é importante para você, se você tem clareza de que precisa caminhar nessa direção, precisa fazer, mesmo não gostando e dando o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, isso é suficiente. Você entregar aquilo que você tem de melhor naquele momento da sua vida para construir aquilo que você quer, isso é suficiente. E você dá o seu melhor, isso sim, contribui com as pessoas hoje. Você pode contribuir mais depois, você vai aprender mais. Pode ter pessoas que contribuam mais que você hoje ou que saibam mais que você hoje, tá tudo bem. Mas esse é um processo de eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
dando o meu melhor, sempre nesse aspecto. E a minha confiança, a gente ter a clareza de que ela vai sendo construída ao longo do processo. E quanto mais eu vou caminhando, mais eu dou meu melhor, mais confiante eu fico, mais fácil eu fico, e é muito provável que aí você começa a ter resultado e começa a ter mais motivação. Essa é a ordem das coisas. Se você for esperar, lembra da fase da Manu? Se você ficar esperando ter vontade de fazer as coisas na vida, provavelmente nada vai acontecer. Se você for esperar ter a confiança para fazer as coisas, tá 100% seguro, confiante, certo? É muito provável também que você não vá sair do lugar. Então, com vontade ou sem vontade, com confiança ou sem confiança, dê o seu melhor. Comece a agir, que tudo isso vem caminhando ao longo do processo. Caso contrário, você entra num processo de autossabotagem, de não sair do lugar, e aí você não anda, tem menos vontade, tem menos resultado, menos confiança, aí machuca a sua autoestima, aí é menos confiança ainda, menos vontade de seguir, cada passo vai ficando cada vez mais difícil. Lembra que dar um passo não é uma decisão gigantesca, você precisa definir tudo, todos os pontos da sua vida. Não, vou dar um passo. Depois de dar um passo, eu posso olhar de novo e decidir se eu vou dar um segundo passo nessa mesma direção, ou em um outro caminho, ou em um outro aspecto, e depois o terceiro e o quarto. Querer ter tudo pronto, tudo motivado, tudo à flor da pele. No fim, a gente começa a se sabotar e começa a dar desculpas e colocar rótulo do porquê a gente não está fazendo. E o pior de tudo, o nosso cérebro começa a aceitar isso que a gente está programando para ele e começa a ser congruente com esses rótulos, congruente com essas desculpas, e é como se a gente tivesse uma saída, um passe livre. Eu não faço porque eu não tenho motivação, eu não faço porque eu não estou seguro, eu não faço porque eu tenho medo, eu não faço porque me falta vontade, e o que acontece? A gente não sai do lugar. Vambora! Dá o seu melhor hoje com aquilo que você tem. É só o que você pode fazer. Onde você está comprometido, onde você está focando, onde você quer colocar sua energia, dê o seu melhor, porque isso vai construir muitas e muitas outras coisas, que aí vai vir tudo aquilo que você sente necessidade e do que você quer para você. Dá o seu melhor hoje.